Já se completou aí uma semana desde as tais revelações bombásticas sobre os bastidores do STF, do TSE e aquelas conversas ali de gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E depois de uma semana, com algumas outras informações que vieram à tona em relação a esse caso, algumas conclusões a gente já pode tirar desse episódio. E se você é um democrata, se você acredita na democracia, apesar de todos os defeitos que ela tem, fique nesse vídeo aqui, porque esse assunto é para você. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam mais uma vez muito bem-vindos e muito bem-vindas aqui ao canal. E desde já, mais uma vez, eu quero dar aqui os meus agradecimentos especiais para os mais de 1000 inscritos que conquistamos essa semana. Para quem é aqui do YouTube sabe muito bem a importância disso, dessa quebra de barreira. E por isso, mais uma vez, eu fico extremamente feliz e grato a todos e todas que estão aqui nos acompanhando. E tenham certeza que é justamente esse o incentivo que a gente precisa para continuar aqui exercendo esse trabalho, trazendo essas reflexões, procurando estimular aí o pensamento crítico, tão necessário nesses momentos obscuros, pelo menos aí nas últimos 5, 6 anos, para não recuarmos ainda um pouco mais atrás. E é essa a força que precisamos também para continuarmos aqui prosseguindo, né, com essa nossa proposta. Tenho certeza que, inclusive, em breve teremos aqui novidades no canal, por isso fiquem atentos e atentas. Aqueles que ainda não seguem o canal, estão chegando aqui agora, aproveitem este momento para se inscreverem aqui, começarem a receber também as notificações, os lembretes das próximas publicações. E se possível, já deixa aqui também o seu like, porque é justamente com esse tipo de apoio que o YouTube consegue levar a mais pessoas como vocês esse tipo de material, esse tipo de assunto, e é esse o tipo de incentivo que nós estamos precisando neste momento. E aproveito também esse momento inicial para convidá-los também a seguir aqui as minhas outras redes sociais. Os links estão também aí na descrição do vídeo. Serão sempre muito bem-vindos e muito bem-vindas para acompanhar o meu trabalho. E nesse caso, então, relacionado, né, a essas últimas revelações que foram trazidas aí pela Folha de São Paulo, pelo jornalista Glenn Greenwald, sobre os bastidores, né, e a conduta, sobretudo do ministro Alexandre de Moraes no STF. Acredito que a maioria aqui que acompanha o canal, que sigam, né, as páginas que também abordaram e têm abordado esse assunto, já saibam, né, das revelações, das tais revelações foram feitas. Alguns têm feito uma comparação entre esse caso, né, que estão chamando aí de vaza-toga, com a famigerada e criminosa Operação Lava Jato, que inclusive esse ano completou 10 anos, né? E eu já expliquei o absurdo que tem sido, né, essas comparações. Não vou aqui repeti-las. Remeto mais uma vez a todos e todas que quiserem ao último vídeo que eu deixei disponível aí no canal. Mas tem um aspecto, tem um ponto que me chamou mais atenção em relação a todas essas matérias, sobretudo em relação à primeira, né, que abriu essa série aí de reportagens. E eu tenho aqui 3 referências que eu vou comentar aqui hoje, e eu acredito que assim faremos aqui uma reflexão extremamente importante, não só para esse caso específico, mas também de uma forma mais ampla, para que a gente possa entender realmente qual é a nossa realidade, qual é o estado atual da nossa democracia e talvez quais sejam os passos que precisaremos seguir a partir de agora, no sentido de tornar o nosso sistema mais aperfeiçoado, para que situações como essa não se repitam de década em década, e para que, de fato, a gente possa restabelecer a confiança, que é extremamente necessária nas instituições e nos poderes da República, sem os quais sequer existiríamos como sociedade, como Estado. E, dessa maneira, um primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para a reflexão desse vídeo aqui hoje, ele vem a partir de uma análise de um dos maiores processualistas penais que eu conheço, que eu respeito muito e tenho certeza toda a comunidade jurídica também. Inclusive, ele é citado em diversas decisões no âmbito do STJ, do próprio STF, que é o professor e advogado criminalista Aury Lopes Júnior, que fez lá na sua página, no seu perfil do Instagram, um comentário sucinto sobre esse caso, inclusive a pedido, né, dos seus alunos, seguidores. E o que ele nada mais fez foi repetir um posicionamento que ele já advoga há anos, por meio dos seus livros, das suas palestras, e que está relacionado com o ponto que eu disse que me chamou a atenção em todas essas reportagens,
que é o tal do rito processual, aquilo que a reportagem da Folha e o Glenn Greenwald têm tratado como violações, né, que teriam sido praticadas pelo Alexandre de Moraes por agir fora do rito. E no vídeo anterior, que eu deixei aqui no canal, eu inclusive indaguei isso, né? Qual rito? Qual rito é esse que se reclama ou que se contesta, posto que a reportagem da Folha não esclareceu e não aprofundou nada sobre isso? Bem, quem faz isso? O Auri Lopes, de uma maneira, claro, sempre muito brilhante e correta, já deixo adiantado aqui. Eu vou ler alguns trechos e vou comentá-los e vocês vão entender onde nós poderemos chegar com as conclusões trazidas por esse texto do Auri Lopes Júnior, lá no seu Instagram. Então, como vocês podem ver, esse aqui é o Instagram do professor Auri Lopes, tá aqui, né? Ele destaca a foto do Alexandre de Moraes na reportagem, numa das reportagens da Folha de São Paulo. O OAB pede que Moraes esclareça se agiu fora do rito, veja esse ponto, que é o ponto central aqui, na minha opinião, fora do rito, para investigar bolsonaristas. E aí vejam só que interessante, ele enumera, né? Ele enumera aqui 9 pontos na sua análise, e logo de cara ele estabelece aqui no ponto 1. É óbvio que a situação agora é diferente da Lava Jato, porque lá o conluio era entre acusador e juiz. Gravíssimo. Basicamente foi o que defendemos também, né? Isso já temos feito há bastante tempo. Lá no último vídeo, tentando demonstrar, né, que essa comparação é absurda, ridícula, entre o que acontece agora e o que aconteceu na Lava Jato. Não há nível de comparação. Enfim, remeto mais uma vez vocês ao último vídeo aqui do canal. E aí, eu já vou direto aqui ao ponto 5, que eu acho que é o ponto central, ponto 5, 6 e 7. Vou deixar aqui em destaque. E o 8 também, não tem problema. O texto é curto, e eu vou lê-lo de uma maneira integral e depois eu faço os comentários, né? Vai dizer então o professor Auri Lopes, abre aspas para o professor. Agora vem o acúmulo de funções, TSE e STF, que pode até ser legal, guardem esse ponto, mas no caso concreto, é uma grave violação do sistema acusatório e fulmina a imparcialidade do julgador que está pedindo provas, relatórios, etc., para ele mesmo decidir lá na esfera penal. E o tal poder de polícia do juiz eleitoral? Se, para fins eleitorais, o sistema tolera, não me parece nada adequado, para o processo penal é postura inquisitória, inadmissível. O erro da Inquisição é um erro psicológico, de crer que uma mesma pessoa possa fazer tudo, ainda que em nome de Deus. 3A, que é do Código de Processo Penal, após a lei anticrime, né? O sistema é acusatório, mas se o juiz quiser, pode ser inquisidor. E para eles, tudo isso é legal, mas sempre critiquei, eles o STF, né? Mas sempre critiquei e vou seguir criticando, porque processualmente não se sustenta. Fecha aspas para o professor Auri Lopes Júnior. Mais uma vez eu ressalto aqui uma das maiores referências em processo penal no Brasil. Ele é citado pelo STJ, pelos ministros do STF, em diversas decisões e, sem dúvida nenhuma, uma autoridade inconteste na área jurídica, sobretudo no âmbito do direito processual penal. Então, é óbvio que o professor Auri Lopes está absolutamente, incontestavelmente certo nessa sua análise. Essa é uma questão que já vem sendo debatida há bastante tempo, desde quando se criou aí o tal do inquérito das milícias digitais, das fake news, todas elas centradas e concentradas lá no STF, em especial, né, isso todo mundo deve se lembrar, a partir do contexto, né, do governo Bolsonaro, período da pandemia, e em razão de todas as ameaças ao Estado Democrático de Direito que passaram a acontecer a partir do governo Bolsonaro. E talvez isso também explique por que desta radicalização, dessa mudança de rumos do STF. Mas não vou entrar nisso aqui agora. Bem, então tá bom, beleza. Então quer dizer que o Glenn Greenwald, a Folha, essas reportagens estão certas. Vamos massacrar mesmo o STF, o Alexandre de Moraes, porque é esse o caminho? Aí é que as coisas se tornam complexas, né? E é por isso que a gente precisa aqui de uma visão mais ampla, como eu sempre digo, crítica a partir de um ponto de vista filosófico mesmo,
Ah, e você fica falando de filosofia, não citou nenhum filósofo até agora. Eu vou citar, mas aguardem aí. Porque, vejam, observem bem. O que o professor Auri está realmente dizendo aqui? Né? Ele está criticando o sistema que nós temos hoje estabelecido. E quando eu digo estabelecido, estou dizendo em vigor. Não existe nada ilegal a partir do que tem sido divulgado e, de fato, tem sido praticado pelo STF, em especial pelo ministro Alexandre de Moraes. Eu vou reler aqui o ponto em que o professor Auri Lopes atesta e declara que tudo está de acordo com a legalidade. Ou seja, de acordo com a lei. E, por que não? De acordo com a Constituição. A partir do momento que nós temos o STF como sendo o guardião da Constituição. É ele quem estabelece a interpretação das normas constitucionais em última instância. E aí, então, eu volto ao texto aqui, ó, para destacar esse ponto, né? Diz o professor Auri. Agora vem um acúmulo de funções, TSE, STF, porque, claro, o Alexandre de Moraes atuou como ministro do STF, como presidente do TSE, e é daí que tem havido toda essa confusão, né? Que pode ser até legal, mas, no caso concreto, é uma grave violação ao sistema acusatório. Então é isso, não há dúvida que seja legal. E é legal também porque o próprio STF já analisou isso. Os demais ministros já analisaram, já se pronunciaram sobre primeiro, né, sobre a existência e sobre a competência e sobre a regularidade desses inquéritos. E segundo, como está aí, esse acúmulo de funções, ou seja, um mesmo ministro, uma mesma pessoa, acumular a função de ministro num tribunal, de presidente em outro, isso também já está estabelecido de acordo com o sistema. Então até aí acabou. Quem segue a lei, quem valoriza e quem respeita a norma positiva, tal como estar posta e em vigor, não tem o que se falar, não tem o que se reclamar. E a partir apenas desta premissa, não há o que se alegar em termos de nulidade, de vícios processuais. Simples assim. É criticável? É, óbvio que é. Deseja-se que mudanças sejam feitas, não agora, talvez no futuro, sem nenhum problema, como inúmeros outros aperfeiçoamentos se cobra e se exige em relação a todo o sistema judiciário, político. A democracia, ela está em constante mudança, em constante aperfeiçoamento. E é assim que tem que ser. Mas veja, se dizer e se alegar, como fez a Folha, como tem feito aí, como tem sido alardeado pelo Glenn Greenwald, que eu tenho dito, parece que ele não conhece o direito brasileiro, não conhece de fato como funcionam os sistemas brasileiros, especialmente do TSE. Eu vou preparar um vídeo aqui nas próximas semanas, especificamente sobre o TSE, sobre como ele se trata de um tribunal atípico, que não segue exatamente as mesmas regras e os mesmos ritos dos demais tribunais. Parece que o Glenn Greenwald não entende isso. E os jornalistas, na grande maioria, estão indo na onda, sem entender bulhufas também. Mas é bom que situações como essa aconteçam, né? Justamente para que a gente possa, aos poucos, ir esclarecendo e informando melhor as pessoas e a população. Então, em conclusão, em relação a esse texto do Auri Lopes, ele está impecável, está perfeito, ele traz uma crítica ao sistema e diz, esse sistema é legal, não há nenhum tipo de violação à norma, não há violação ao rito legal, não há nada fora do rito, embora este rito não seja desejável, não seja o ideal para o processo penal garantista. E é isso. Vamos cobrar que essas mudanças venham. Agora, o problema é outro, né? Vamos cobrar de quem, né? Do nosso Congresso, esse Congresso que está aí é outro problema que a gente vai ter que tratar em outro momento, né? Segundo ponto, segunda referência que eu quero trazer aqui para vocês, ela vem de uma reportagem da revista Piauí, um texto excelente, impecável, é uma pena que eu não possa tratá-lo dele na íntegra aqui, e que foi brilhantemente redigido e escrito pelo
Rafael Maffei, professor Rafael Maffei, que é advogado, professor de Direito na USP, na ISPM, e autor do livro Como Remover um Presidente, Teoria, História e Prática do Impeachment no Brasil, pela editora Zahar. E aí tem dois trechos aqui que eu quero também tratar nesse texto. Um deles, mais uma vez, fazendo aquela comparação, né, que todo mundo tem comentado em relação à Lava Jato. Ele também vai falar aqui, nesse ponto, sobre as possibilidades de consequências jurídicas. E, por fim, o texto que eu mais recomendaria aqui, que chega a ser risível mesmo, por isso que eu já estou dando risada aqui, né? Do quão ridículo seriam, né, aqueles atos dentro do rito, né, que tem se cobrado aí do Alexandre de Moraes, porque ele faz, né, uma reprodução, uma descrição de como que seria, né, aquelas conversas lá entre os assessores, se não fosse da maneira como eles fizeram. E aí vocês vão entender aonde é que se quer chegar com tudo isso, né? Mas vamos lá, eu quero destacar então primeiramente esse trecho aqui, né? Por um lado, a reportagem da Folha não deve produzir grandes consequências jurídicas como a anulação de decisões já tomadas. Não se trata, como tentam fazer crer alguns bolsonaristas, de um caso com o potencial explosivo da Vaza Jato, que veio à tona em 2019, como eu disse, comentei sobre isso no meu outro vídeo. Estamos tratando da comunicação burocrática entre assessores de um mesmo magistrado, não de uma combinação entre julgador e acusador no curso de uma ação penal, como foi, né, lá na Lava Jato, Sérgio Moro e o messiânico lá, o Deltan Dallagnol, que desrespeitaram a mais básica da justiça ao confluir acusação e julgamento em um único processo criminal. Então tá aí, né? Para aqueles que ainda não entenderam a diferença clara, né, entre os dois casos, tá aí mais um grande jurista, um grande pensador do direito, como é o professor Rafael Maffei, dando, né, essa paulada, né, sobretudo nos bolsonaristas, nas direitalhas da vida, que querem, até mesmo para descredibilizar o STF, né, dizerem, né, que as duas coisas foram exatamente as mesmas, né, essas revelações ridículas atuais aí, com o que aconteceu lá nos quase 6, 7 anos aí de ilicitudes e de abusos de poder cometidas durante a Lava Jato. E aí, para fechar com a cereja do bolo, né? E aí, nesse caso, vejam que interessante, fazendo um diálogo lógico e sistemático com o que eu acabei de apresentar para vocês aqui pela análise do professor Auri Lopes, mostrando que, né, para quem tem uma visão coerente e correta do que é o sistema processual penal e garantista e constitucional, ele vai dizer aqui, ó, preste atenção no texto e depois entrar numa demonstração, digamos, ilustrativa do que o que seriam aqueles atos lá dos assessores, dos juízes auxiliares do Alexandre de Moraes, se esses burocratas aí que agora defendem todo o rigor do rito processual tivessem agido dessa maneira. Vocês vão ver de novo quão ridículo, quão absurdo isso seria, né? Então vamos lá, abre aspas pro professor Rafael Maffei. Bem ou mal, ele, o Alexandre de Moraes, agiu dentro do que o desenho institucional das altas cortes permite. Ou seja, não fez nada de ilegal, nada fora do rito, né? Além do STF ter requisitado na época o compartilhamento de informações com o TSE, o poder de decisão em ambos os tribunais estava nas mãos do ministro. As críticas feitas desde a publicação da reportagem da Folha miram quase todas o alvo errado. Eles querem atingir o Alexandre de Moraes. Mas o problema não está no Alexandre de Moraes, e sim nos seus auxiliares. E mais, na forma como algumas atribuições penais do Supremo se organizam. E aí vem, né, a representação do que seria aqueles atos praticados pelos auxiliares se tivessem sido feitas da forma que a reportagem da Folha diz que deveria ser, que o Glenn Greenwald diz como teria que ser, o cara que nem jurista é, né? Que, enfim. Mas vamos lá. Seria mais ou menos assim. Moraes, vestindo o chapéu de ministro do STF, deveria enviar um ofício ao excelentíssimo presidente do TSE, ele próprio,
informando-o sobre tais e quais postagens feitas por bolsonaristas. Em seguida, vestindo agora o chapéu do TSE, Moraes deveria ler o ofício e pedir à assessoria do tribunal que avaliasse o material recebido pelo excelentíssimo ministro do Supremo, e a assessoria do Tribunal Eleitoral produziria então um relatório analisando se aquelas postagens configuravam fake news e contribuíam para deteriorar a democracia brasileira. Depois de trocar mais alguns ofícios com pronomes de tratamento pomposos, esses assessores deveriam, por fim, enviar o material ao STF, tendo como destinatário o ministro relator do inquérito das fake news. Quem? O mesmo Alexandre de Moraes. Fecha aspas. Então, pessoal, aquilo que nós já dissemos, dá para entender que isso daí é um nada, é uma grande bobagem em que estão focando e tentando a todo custo queimar o ministro Alexandre de Moraes, o STF, tentando a todo custo reeditar, e nós já dilaceramos as comparações que têm sido feitas com a Lava Jato, com os absurdos, com o maior escândalo judicial da história, que foi a Lava Jato. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. E aí, para concluir, eu vou trazer aqui uma última grande referência que tem elaborado também de uma forma bastante, ao meu ver, brilhante. Eu vou dizer aqui, não uma justificativa, mas uma fundamentação teórica, mas que tem um altíssimo poder persuasivo, a partir de um breve tweet que ele deixou lá na sua rede social, na rede social do Twitter, do X, para alguns X Twitter, e que eu vou ler aqui para vocês agora, e depois no final eu vou concluir então o vídeo de hoje com os últimos comentários então sobre este caso e quais serão as minhas recomendações daqui em diante. Bem, para quem não conhece, Marcelo Temer, ele, segundo a sua própria bio, ele se descreve como um escritor, membro e ex-presidente da Juízes para a Democracia, autor de Duas Fotos, o romance do Brasil da Lava Jato. Esse é o último lançamento, né, do professor, do juiz e desembargador Dr. Marcelo Temer. Tem diversas outras obras publicadas. E aí ele vai dizer, então, nesse fio aqui que ele escreve no seu perfil, dizendo o seguinte: o STF está entre a pressão da mídia, essas reportagens agora, né, da Folha, do Glenn, e a chantagem do clientelismo. Mas são suas comunicações internas que estão fora do rito, né? De novo, questão do rito. O inquérito policial das fake news comprime, continuando aqui no fio, o inquérito policial das fake news comprime o sistema acusatório. Ninguém tem dúvida disso desde o início. É a crítica do professor Auri Lopes, do próprio Rafael Maffei. E as minhas, claro, também. Mas um presidente da República ameaçando de um lado e o procurador-geral da República capturado de outro, ou seja, aparelhado, né, não permitiram resguardar o rito. E aí é que vem a grande contribuição do Marcelo, e que eu realmente estou bastante curioso para depois explorar em profundidade, né? Ele vai dizer que, na segunda edição do Paradoxos da Justiça, é outro livro excelente do professor Marcelo, que logo será lançada, caracterizei esse momento como abre aspas, estado de exceção em legítima defesa. Ou era assim, ou não era nada. A plenitude do Estado democrático exige o julgamento do golpismo, hoje à sombra da anistia, estimulada justamente por quem brada por cobrar ritos, até para que o emergencial não se torne precedente, esgarçando a democracia. Um estado de exceção em legítima defesa. Acho que não tem uma melhor definição para tudo isso que tem acontecido. Não existe nada fora do rito. Não existe nada sendo praticado de forma ilegal. A lei é essa, a lei está posta. As regras estão sendo seguidas. A gente pode não gostar dessas regras. Eu, particularmente, posso não gostar e não gosto. Assim como o professor Auri critica. O professor Rafael, da mesma forma. O professor doutor Marcelo Temer, da mesma forma. Todos criticamos a regra, mas esta é a regra. E aí eu disse que ia citar um grande pensador, Sócrates. Sócrates, ele, como sendo o maior filósofo da humanidade, da história da humanidade, dizia, de maneira tranquila, sem polêmica,
que todos nós devemos obediência irrestrita e cega à norma, às leis postas, ainda que a gente não concorde com elas. E vale bem lembrar aqui, Sócrates morreu a partir de uma sentença, de uma condenação à pena de morte. Ele teve oportunidade de fugir, de escapar dessa sentença, mas ele não fez, para não contrariar as suas convicções. E a sentença era uma sentença claramente ilegal. Ou melhor, era uma sentença claramente injusta, embora legal. E ele mesmo assim aceitou o seu destino, aceitou cumprir a norma. Se a gente não gosta da norma, dentro do nosso sistema devemos lutar para que ela seja aperfeiçoada, que ela seja modificada. Assim ela deve ser respeitada de todos os modos. E é o que temos nesse caso aqui. Podemos não gostar do rito adotado pelo STF, pelo TSE e seguido à risca pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas dizer que está fora do rito, isso é mentira. Isso é simplesmente uma ilação, uma inverdade que tem sido praticada pela Folha de São Paulo, pelo Glenn Greenwald, por todos aqueles que têm aderido a essa invencionice que tem sido aí essas reportagens até o momento. E como muito bem conclui aí o desembargador Dr. Marcelo Semer, vivemos um estado de exceção em legítima defesa. E o que é uma legítima defesa? Está lá no Código Penal, artigo 25, onde se diz que age em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio de outrem. E é isso, sem tirar nem pôr a situação que nós nos encontramos e temos nos encontrado nesses últimos anos, desde a ascensão do bolsonarismo, ameaças constantes às instituições, aqueles que se propõem a enfrentar o extremismo, ameaças de se fechar o STF, usando apenas um cabo e um soldado. Agora, nós estamos vendo aí o Congresso se mobilizando com o Arthur Lira para resgatar uma PEC que tornará ou que pretende tornar as decisões do STF nulas, ameaçando-se talvez a mais grave crise institucional que nós poderíamos imaginar. E quem está fora do rito é o STF, é o ministro Alexandre de Moraes. Depois de um impeachment da Dilma sem crime, depois de vermos agora um avanço de um bilionário excêntrico e apoiador declarado da extrema-direita, utilizando a sua própria empresa de comunicação, sei lá, de uma big tech que é o Twitter, para interferir nas eleições, para interferir nas nossas instituições, colocando em risco a nossa soberania. Isso também não está fora do rito. Tudo isso não são graves e iminentes ameaças e agressões ao Estado de Direito, ao Estado Democrático de Direito, ao próprio Estado. Depois de um golpe, uma tentativa de golpe pelo último governo, pelo Bolsonaro e seus militares e generais e assessores e apoiadores, comunicadores, que são esses que estão agora reclamando e se queixando das medidas jurídicas e judiciais aplicadas contra eles por conta dos seus próprios atos ilícitos. E tudo isso está fora do rito. E é por isso que eu fecho esse vídeo de hoje. Acho que não consegui cumprir a promessa de ser objetivo e curto na minha análise, dizendo: se você é um democrata, se você defende e ainda acredita na democracia, com todos os seus defeitos, defenda o STF, não tenham dúvida disso. Defenda a repartição dos poderes, defenda a república e não caia nas falácias da extrema-direita bolsonarista, que infelizmente tem cooptado até mesmo bem-intencionados, ou supostamente bem-intencionados, como um grande jornalista vencedor de prêmios internacionais, como Glenn Greenwald. E ficamos por aqui. Agradeço mais uma vez a paciência e a audiência de todos e todas.
Peço uma vez mais que se inscrevam aqui no canal, curtam esse vídeo e nos veremos no próximo. Lembrando sempre, vamos sair da caverna.